Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 ele fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, e no decorrer Kardec vai dando várias informações. A minha palestra é voltada aos itens 3, 4 e 5, com um especial o tema de universo em expansão, diferentes níveis de felicidade e sofrimento. Nesse capítulo, Kardec trata sobre a pluralidade de existências em outros planetas, em outras galáxias. A gente trabalha muito com a ideia aqui no planeta Terra de apenas o nosso planeta. Existem ainda muitas pessoas aqui no planeta Terra que elas se sentem no centro do universo. Se a gente não começar a expandir a nossa cabeça, se a gente não começar a expandir e procurar enxergar o que está à nossa frente, o que está ao nosso lado, a gente acaba tendo uma visão muito limitada. Se a gente fica pensando apenas nos nossos problemas mundanos, a gente pode perder de vista o plano espiritual. Nessa noite eu vou tratar sobre duas coisas que parecem ser a mesma, pela palavra ser muito parecida, mas que elas são diferentes. As categorias de mundo. Mundo espiritual vai se tratar sobre frequência, sobre energia, como preferirem, e as diferenças de mundo do ponto científico são coisas geograficamente que a gente consegue sim demonstrar. Por exemplo, pelo mapa mundi, a gente tem as demarcações geográficas, as diferenças entre países. Pelos telescópios, pelas experiências da NASA, a gente consegue ver a Lua, a gente já consegue ver Marte, o planeta vermelho, a gente vê Urano, todo mundo conhece Saturno por causa do anel que tem em volta. Então a gente precisa começar a expandir um pouco a nossa cabeça. Não vou ganhar comissão por isso, mas acho que é importante falar, o livro de Chico Xavier por Emmanuel, Calma, é um grande livro para os tempos de hoje em dia. Alguém aqui consegue chutar quantas vezes você respirou hoje? É um efeito mecânico do nosso corpo que a gente não para pensar. Estou respirando. É tão mecânico que a gente não pensa. O corpo só demanda oxigênio e a gente respira. Em um momento de aflição, de dificuldade, onde a gente não vê saída para o problema, se a gente parar e pensar na nossa respiração, sentir o pulmão enchendo e esvaziando, a gente se tranquiliza, a gente já olha para o problema e aquela coisa que não tinha solução, ela passa a ter solução. Não é mais um bicho de 7 cabeças, não é mais tirar o pai da forca, é algo que a gente consegue debater e resolver. Falando do ponto de vista espiritual, no Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec questiona os espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta dos espíritos é muito simples. Sim. E o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência. Então a gente também tem que reconhecer o nosso local, a escala em que nós estamos espiritualmente, entender que nós não somos o centro do universo, que tem muitas outras consciências mundo afora. E para ajudar no nosso entendimento, aqueles que puderem e conseguirem enxergar, tá vendo esse formato cilíndrico aqui? A ciência calcula que o nosso universo, ele é como uma mola. Você aperta a mola, ela vai ficar bem encolhidinha. E assim como o nosso pulmão, a mola expande e ela retrai. Aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, a mola que estava comprimida, alguém cortou a cordinha, ela começou a expandir. Um cientista que estava estudando o começo do universo, de brincadeira, resolveu chamar aquilo de Big Bang. E o nome pegou. Então, a partir do Big Bang, a explosão, o universo ele começou a expandir, a soltar matéria. E dessa matéria se formaram as galáxias e os planetas.
O nosso universo, como eu disse, ele surgiu aproximadamente 15 bilhões de anos atrás. E dessa explosão, a ciência calcula que surgiram 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, nem 200 milhões de galáxias, são bilhões. Eu fiz os pontinhos pretos aqui para simbolizar as galáxias. Claro que não dava para fazer 200 bilhões. A nossa galáxia, ela fica bem aqui, na portinha de saída da galáxia original. Então, se a gente já parar para pensar, a gente já está na portinha de saída. Se Deus resolver balançar a folha, a gente cai. Dessas 200 bilhões de galáxias, a gente deu o nome para a nossa de Via Láctea. Na Via Láctea, dentro dessa nossa galáxia, existem 100 bilhões de estrelas. Aqueles pequenos que estão no colégio, que estão no ensino fundamental ainda, eles começam a aprender o nome de algumas estrelas. E tem uma estrelinha que a gente dá o nome de estrela de quinta grandeza, que outros também conhecem por estrela anã, que hoje a gente chama de Sol. Uma estrela de quinta grandeza a gente chama de Sol. E em volta dessa pequena estrela, existem outros 9 planetas, talvez 8, sem luz própria, que nós conhecemos por Saturno, Netuno, Terra, Marte, Júpiter, alguns Plutão, Mercúrio, obrigado, Vênus, olha só, aprendi outros 2 que eu tinha esquecido. Então, nós estamos em um dos planetas que gira em torno de uma estrela anã, que é a Terra, e a ciência calcula que no nosso planeta, só no nosso planeta, existem 3 milhões de espécies. Só que a ciência já calculou, podem existir outras. Dessas 3 milhões de espécies, uma delas são os Homo sapiens, que somos os seres humanos, nós mesmos. Só de Homo sapiens, de seres humanos, hoje tem por volta de 8 bilhões de pessoas. Dá 8 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta Terra. Entre 8 bilhões de pessoas, uma é você. Como a gente é importante, né? Como o professor Cortella brinca, a gente é o vice-treco do subtroço. E para piorar, sem crachá. Então, para mostrar como a gente é pequeno, vou recapitular indo de trás para frente. Nós somos um indivíduo entre outros 8 bilhões. Nós pertencemos a uma espécie entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem em um planetinha, que ele vai girando em torno de uma estrelinha, que é o Sol, que é só uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma galáxia no meio de 200 bilhões de galáxias, em um dos universos possíveis e que vai desaparecer. Porque, pelo estudo dos cientistas, o movimento que eu falei de expansão e de retração como se fosse uma mola, ele é cíclico. Vai chegar uma hora que ele vai atingir o seu ápice de expansão e ele vai voltar a se fechar. A ciência calcula que vai demorar mais uns 12 bilhões de anos até isso acontecer. Então eu acredito que todo mundo já vai conseguir ter se aposentado pelas novas regras do INSS. Então vocês não precisam se preocupar, tá? Então, essa é a parte dos mundos científicos. Falando desse jeito, 200 bilhões de galáxias, mais 9 planetas só no nosso sistema solar, é difícil pensar que tem vida só aqui, né? Só se esse for um Deus que entende muito de economia e de espaço-tempo. Ele falou, não, para que eu vou colocar a vida em outros planetas? Só um planeta tá ótimo. Vou ficar eu quebrando a cabeça aqui para cuidar de um monte de gente que dá um monte de trabalho? Então a gente tem que passar a reconhecer também a nossa inferioridade do ponto de vista do universo. Então, será que aquele erro que eu cometi ele é tão grave assim? Será que eu ter esquecido de responder, eu ter respondido mal a alguém?
Será que de eu ter alguma falha moral? Será que esse erro é tão grave assim que eu não possa corrigir? Será que Deus está tão magoado assim comigo que eu não posso parar, pedir perdão, corrigir as minhas faltas para que eu não volte a cometer aquele mesmo erro? Será que o universo assim está tão conspirando contra a minha pessoa? Entre 8 bilhões de pessoas eu sou o mais azarado? Tá bom. Cada um, cada um. E dentro da classificação espiritual, Kardec ele divide as habitações em planetas em 5 tipos diferentes. Existem os mundos primitivos, aonde a gente tem uma diminuição de pensamento, as pessoas agem muito mais pelo instinto, então existe a predominância das paixões, não é nada muito racional, é mais realmente por instinto, e é claro que a Terra já passou por isso, a gente pode relembrar da época pré-histórica, com os homens das cavernas, onde eles agiam só pela vontade de comer, fez frio, fogo, 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 uga, buga, comida, caçar. Hoje já não é assim. A gente foi passando por várias e várias evoluções, várias e várias adaptações. Até como disse no livro de divulgação das espécies, de evolução das espécies, Darwin classifica que a sobrevivência não é do mais forte, a sobrevivência é do mais apto. Aquele que consegue se adaptar às diferentes características da natureza, ele consegue se moldar e continuar vivo. Então nós fomos nos adaptando e assim é a vida nos mundos primitivos. A segunda categoria de mundo é onde a Terra ainda se encontra, que são os mundos de expiação e de provas. Nesses mundos ainda há a predominância da matéria em relação ao espírito e ao pensamento. Então nós ainda agimos mais pelas paixões, nós ainda agimos mais pelas vontades do que a gente consegue racionalizar e pensar como espíritos. Mas nós estamos na portinha para nos tornarmos um mundo de regeneração, que é o próximo. Nesse mundo já há a predominância da bondade em decorrência da maldade. Então a gente já consegue pensar mais como espíritos, nós já conseguimos pensar mais na nossa relação com a espiritualidade do que simplesmente fome comer. Preciso comer, então eu vou matar outro bicho. Preciso de alguma coisa material, preciso de dinheiro, preciso só ter posses. Então a gente já começa com um raciocínio um pouco mais depurado. O quarto mundo classificado por Kardec são os mundos ditosos. Aqui o bem já predomina o mal e os habitantes eles vivem em completa harmonia. E o mundo 5 são os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. Nesses mundos não há sofrimento, a felicidade é plena, não mata a alma e envenena. Eu costumo dizer que é parecido com Brasília. Eu também vou abordar aqui a parte do progresso dos espíritos, porque, como eu disse, o planeta Terra hoje está no mundo de prova e expiação, mas a gente está na portinha para o mundo de regeneração. Como eu também disse, que a gente já passou pela época pré-histórica, onde aqui tinha a predominância do mal e das vontades sobre o ser pensante. Para mostrar que as pessoas no planeta Terra, em coletividade, claro, elas conseguem fazer com que o planeta também progrida junto com os seres. Mas como que a gente vai progredir em coletivo se o nosso indivíduo, o meu 1 entre 8 bilhões, tá mal? Se eu tô ruim, eu não consigo ajudar quem tá do meu lado. Como que uma pessoa capenga vai conseguir ajudar outro capenga? Emocionalmente, não físico. Se eu tô mal, se eu tô bravo, se eu tô nervoso, eu não vou conseguir te ouvir, eu não vou conseguir ter uma boa palavra para você, eu vou estar de cara fechada.
eu não vou conseguir respirar, me acalmar. Então, primeiro, a gente tem que pensar em nos melhorar para que a gente consiga também ajudar o próximo a progredir. É aquele exemplo do avião que começa a ter turbulência e o piloto fala: primeiro coloquem a máscara de oxigênio em vocês. Aí a pessoa fala: ué, mas eu tô com meu filho aqui do lado. Só que se o avião começar a cair, o oxigênio vai abaixar, você não vai conseguir pôr a máscara no seu filho e você sem oxigênio também não vai conseguir fazer nada. Então primeiro você esteja bem para ajudar o próximo, porque senão vão ser os dois precisando de ajuda. Então, à primeira vista, o que parece ser o ato mais egoísta do mundo, ele se torna o ato mais altruísta do mundo. Porque o altruísmo é você se doar para o bem coletivo. Então, se a sua ideia for a sua progressão para ajudar os outros, isso é positivo. Por que que Cristo, já um espírito puro, viria para o planeta Terra? Sacrifício próprio em bem dos outros. No planeta Terra só existe um ser perfeito, que foi Cristo. De resto está todo mundo no meio balaio, todo mundo é imperfeito, cada um aqui tem o calcanhar de Aquiles e cada um sabe onde o cinto aperta. Então, primeiro, a gente pegando o exemplo de Cristo, vamos nos concentrar no que ele disse para que a gente mude no nosso interior e com isso a gente consiga fazer com que o nosso irmão também progrida. Se a gente parar para pensar no que Cristo disse para Maria Madalena, que para mim de todas, uma frase simples é a mais bonita de todo o Evangelho. Maria Madalena seria apedrejada. Na época os sábios, eles chegavam por último e saíam primeiro e os mais novos os seguiam. Eles se juntaram porque Maria Madalena era uma moça da vida, da noite, curtia a boemia. Hoje trabalharia com OnlyFans, porque a gente vai se modernizando. Então os sábios iriam apedrejá-la por isso. E Cristo chegou no meio de toda a multidão e disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então eles começaram a soltar as pedras e se retiraram do local. E Cristo, aí vem a frase que ele disse para Maria Madalena. Ele disse: vai, não peques mais. Ele não pediu para ela viver em lamentação, viver se desculpando. Não pediu para ela ficar rezando 1500 Ave Maria, 700 Pai Nosso. Não teve nada disso. Vai, não peques mais. Então será que a gente precisa ficar se martirizando tanto pelos nossos tropeços, pelos nossos fracassos? A partir do momento que a gente entende que nós somos o problema das nossas vidas, tudo acaba se diminuindo. A partir do momento que a gente reconhece que nós somos seres imperfeitos, as coisas começam a diminuir de tamanho. Como eu disse, todo mundo aqui está no mesmo balaio, todo mundo aqui comete os mesmos erros. Sim, eu sou imperfeito, você vai falar o que de mim? Não tem nada que você possa falar para me atingir, porque eu sei. A gente está num mundo de prova e expiação, gente. Quem foi que disse que a gente está aqui para buscar a felicidade? A gente não está aqui para buscar a felicidade, a gente está aqui para ser o melhor ser humano que a gente puder ser. Mundo de prova e expiação, a gente tem que pagar o que a gente cometeu em outras vidas. Tem uma professora de espiritismo que ela fala: a gente viveu na época de Cristo. Se a gente não pregou ele, a gente estava lá quando Pôncio Pilatos falou: quem condena esse homem libera Barrabás. A gente estava lá: eu condeno esse homem aí. Aí Pilatos falou: eu não vejo nada contra ele, mas eu lavo minhas mãos. Se vocês querem condená-lo, eu condeno. Então a gente está pagando coisas que nós cometemos em outras vidas. Dificilmente é nossa primeira encarnação aqui no planeta Terra.
Então, a gente precisa ser o melhor ser humano que a gente conseguir ser. Alguns podem demorar mais 100 encarnações para chegar no nível de Cristo. Outros podem demorar 1000 encarnações. Mas a gente vai chegar no nível de Cristo. Nós estamos fadados a dar certo. Porque essa é a progressão do mundo espiritual. O que vai demandar é o tempo para isso. Como Chico Xavier disse, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo final. Então é um convite para a gente saborear a vida com novos olhos. Olhos sem lamentação, entendendo que todas as dificuldades que a gente passa são para o nosso bem, são para a nossa evolução espiritual. Cada dívida que a gente paga, a gente se torna um espírito mais puro e a gente está mais perto de Cristo. Então, olha, encarando dessa forma, como já fica mais bonito. Quando você enfrentar uma dificuldade, você já vê, estou chegando mais perto de Cristo. Porque é isso que está acontecendo. Então a gente precisa começar a olhar mais para Cristo e menos para uma cruz, menos para pensar que Ele se sacrificou e olha o que eu estou fazendo com o sacrifício dele. Eu só estou errando, só estou pecando. Ele sabe que nós somos imperfeitos e Ele nunca cobrou perfeição da gente. Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. A gente pode ir até Ele, a gente pode pedir para Ele. Ele nunca fechou as portas para a gente nunca está desamparado. Então, ao experimentar o sabor da dor, do sofrimento, vamos olhar com outros olhos, com um olhar de resignação, com o olhar de quem não anda sozinho, de quem não está abandonado. Porque a gente um dia vai conseguir chegar lá. Indo já para o final aqui da minha palestra, eu separei um trecho do Raul Seixas, que eu gosto bastante. Não parece, mas o espírito é velho. O Raul, ele tem uma música que ele chama de Eu Sou Egoísta, do álbum novo Aeon. Para sorte de vocês, eu não vou cantar. Mas ele fala: enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho, eu quero ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz. Então vale muito mais a gente estar aqui, no meio de muita dor e sofrimento, no meio de muitas tragédias, e a gente procurar uma casa, um templo, da gente conseguir encontrar um momento para falar com Deus, com Jesus, para se reconectar com o Altíssimo, do jeito que vocês estão fazendo agora, do que a gente viver escondido numa montanha, do que a gente viver só com os monges, porque lá você não encontra dor, você não encontra sofrimento, nada chega até você. Dalai Lama viveu num templo por mais de 40 anos. Quando ele descobriu o que acontecia no mundo real, ele foi tomado por uma culpa que ele não conseguia mais viver lá. Ele fala: como que eu posso ter as coisas que eu tenho aqui no templo e tem tanta gente morrendo de fome? O homem é o exercício que faz. Se no meio de tanta tragédia eu consigo ser um bom ser humano, se no meio de tanta tragédia, tanta notícia ruim eu consigo ter esperança, se no meio de tantos vícios eu consigo ter virtude, então você está de parabéns. Você está mais perto de Cristo. E é isso que a gente precisa começar a enxergar. As oportunidades que a espiritualidade coloca em nosso caminho, para que a gente também diga não, para que a gente também consiga superar, para que a gente também consiga ajudar o nosso amigo a sair de um vício, a sair de uma culpa, a sair de uma lamentação.
Porque quanto mais a gente pede desculpa, quanto mais a gente se lamenta, menos a gente consegue dizer obrigado, menos a gente consegue dizer eu te amo. Quanto menos a gente aponta dedos, mais sobram espaços para nós abrirmos os dedos. Tá na cara da pessoa. Não, tô brincando. E dar um abraço na pessoa. Não ficar apontando isso, só distancia. Então, como eu disse, o bem do indivíduo para o bem coletivo. Para encerrar com uma mensagem, não de esperança, mas um spoiler do que vai acontecer daqui a alguns bons anos. Entraremos no mundo de regeneração, o bem será predominante ao mal, e a gente vai finalmente começar a olhar como irmãos uns para os outros, sem julgar mais por cor da pele, sem julgar mais por tipos de cabelo, sem julgar por onde nasceu. O mundo vem passando por cada vez mais ameaças de guerra, cada vez mais nações querendo se sobressair às outras, e cada vez menos a gente tem o olhar de um humano para o outro. É por isso que eu estou falando tanto dessa reconexão com a espiritualidade, para que a gente se religue e entenda que somos todos irmãos. 8 bilhões de irmãos atualmente. Então, que todos meus irmãos tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado.